Oi pessoal, meu nome é Karine, eu sou acadêmica de medicina e hoje eu vim para a gente conversar um pouco sobre a queimação após alimentação, sensação de aperto no peito e regurgitação, conhecida também por refluxo gastroesofágico. Então a gente vai conversar um pouco aqui, ver tudo sobre ela e ver se seus sintomas batem ou se você conhece alguém que tem doença do refluxo. Então, como que a doença do refluxo ela acontece? O nosso esôfago ele é responsável por levar a comida desde a boca até no estômago. Chegando no estômago, tem uma válvula, que é chamada de esfíncter esofagiano inferior. Essa válvula fica assim, quando o alimento vem, ela se abre para o alimento poder passar e ir para o estômago. Isso é o normal. No refluxo, essa válvula geralmente é o problema, então ela não vai estar bem condicionada. Pode ser por uma hérnia de hiato, então o estômago vai forçar e vir um pouco para cima, abrindo aqui, o alimento vai voltar pelo esôfago. O esôfago, por sua vez, ele não é capacitado para aguentar, digamos assim, alimentos tão ácidos vindo do estômago. Então, a longo prazo, esse refluxo, ele pode levar a lesão, sangramentos, dor, pode lesar tanto esse esôfago, que esse esôfago, ele vai mudar as células que a gente tem ali e formar o esôfago de Barré. O esôfago de Barré, o qual é tão relacionado com o câncer. Além da hérnia de hiato, que prejudica o esfíncter esofágico inferior, a gente tem também a gravidez como fator de risco. Então, as mulheres grávidas, ela aumenta a pressão intraabdominal. Aumentando essa pressão intraabdominal, esse esfíncter, ele vai ficar mais sobrecarregado, então ele vai se abrir com mais facilidade nas horas erradas. Também obesidade, alimentação, então pacientes que se alimentam muito em poucas refeições. Piorando ainda, pacientes que se alimentam muito, ingerem café ou bebidas mais ácidas, assim, com cafeína, e deitam. Então, o combo perfeito para ter refluxo. Esse ele pode ter problemas relacionados à própria musculatura, então a idade ela vai propiciando que a musculatura ela se torne mais flácida, dizemos assim. Visto isto, a gente tendo em base mais ou menos o que aconteceu para a gente ter o refluxo, como que funciona dali. Então, o paciente vai ter uma clínica de dor, regurgitação, ele vai sentir às vezes, principalmente ao acordar à noite ou pela manhã, um amargo na boca, um negócio mais desconfortável, uma halitose, então um hálito ruim. Esse paciente, às vezes, após comer, ele relata que ele se sente pesado, ele até chega a sentir algumas vezes essa alimentação refluindo, então são os principais sintomas. Porém, os pacientes podem serem assintomáticos, que vai ser quando ele não tem tão óbvio esses sintomas, então ele não imagina. Às vezes ele tem um epigarro, uma tosse, essa tosse seca não passa por nada e esse paciente não entende porque ele tem tosse. Às vezes é tão inespecífico que ele nem imagina, mas a tosse é um mecanismo, então funciona como um mecanismo de proteção das vias aéreas. Pensado na clínica desse paciente relacionado com a fisiopatologia, o diagnóstico, ele é um diagnóstico clínico que pode se lançar à mão de alguns exames complementares. Então, como que funciona? O paciente pode fazer o uso de inibidor de bomba de prótons. Fazendo isso e melhorando os sintomas, ele vai ser classificado como portador de doença do refluxo gastroesofágico. É um diagnóstico mais clínico e testando o medicamento para ver se esse paciente vai se beneficiar. Caso você tenha um pouco mais de condições, consiga fazer uma endoscopia, então na endoscopia vai ser legal que além de você ver o esfíncter, você vai conseguir observar o teu esôfago, então se esse esôfago às vezes
já tem uma lesão de mais tempo, como que tá, se às vezes não alterou a celularidade dessa região. Além da endoscopia, tem as cápsulas que não são tão famosas por aí, então o paciente ingere uma cápsula e essa cápsula ela vai por todo o intestino dele e sai. Não tão comum como a endoscopia. Tem também a pH-metria, então, que é um exame muito bom, mas não é quase feito, porque ele é bem invasivo. Então, com a pH-metria, a gente consegue medir o refluxo desse paciente e ver o quão ácido é esse refluxo. Feito o diagnóstico, então, a gente vai para o tratamento. Então, o tratamento, primeira linha, ele vai se basear nos inibidores de prótons. Então, vai ser omeprazol, esomeprazol, pantoprazol. Lembrando que esses medicamentos, eles necessitam serem tomados 30 a 40 minutos ao acordar antes da alimentação, para dar tempo deles fazerem efeito. Alguns pacientes vão se beneficiar de outros medicamentos associados, como procinéticos, medicamentos que acelerem o ritmo intestinal, metoclopramida. Então, vários medicamentos podem serem associados, mas o inibidor de bomba de prótons é o top 1. Beleza, o paciente fez tudo isso e não adiantou. O que a gente vai fazer? Em últimos casos refratários bem escolhidos, podem lançar mão da cirurgia. Então, a cirurgia é a fundoplicadura, não é tão realizada, não tem tanta indicação, que geralmente se resolve com inibidor de bomba de prótons e é um tratamento mais invasivo, então a cirurgia tem todos os seus contras. Na grande maioria dos pacientes, o tratamento ele vai funcionar bem, esse paciente vai ter uma melhora então significativa, tanto desses sintomas, então ele vai parar de ter esse refluxo, ele vai melhorar a qualidade de vida, e ele também vai parar de lesar o esôfago, que é tão perigoso como eu falei no início. Há algumas medidas que são muito interessantes de serem feitas, tanto em pacientes com refluxo como na gente, seria o adequado. Então, principalmente, quando você faz uma alimentação, esperar de 2 a 3 horas para se deitar. Porque quando a gente come e deita, a gente está forçando o nosso esfíncter para não voltar a comida. Então, isso com longo prazo é um fator de risco. Diminuir tabagismo prejudica também, cafeína, optar, se possível, por alimentação, em vez de comer grandes quantidades, comer um pouquinho menos e mais vezes, então me alimento com menos, mas como mais vezes ao dia, em vez de comer muito. Essas são as principais medidas. O prognóstico é um prognóstico bem bom, se o diagnosticado e tratado adequadamente esse paciente. Ruim quando o paciente não identifica ou não vai ao médico e não trata corretamente, que é um fator de risco. Isso pode desenvolver um Barré, alterar essas células do esôfago e a longo prazo causar até um câncer do esôfago. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Curtam, comentem as suas dúvidas. Se alguma coisa não ficou tão clara, me sigam no canal. Um abraço!